E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o professor João. Hoje a gente vai dar continuidade então ao assunto eletrólise, um assunto que a gente já falou na aula passada, né? A gente falou sobre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a constante de Faraday, tá? Só para dar uma breve introdução à aula, esse conceito vocês vão perceber que a gente vai utilizar ele muito falando sobre recobrimento de peças metálicas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai niquelar determinada peça, quando a gente cobrir uma peça com cobre, ou fazer um recobrimento com magnésio, ou mesmo quando a gente vai banhar determinada peça a prata ou banhar a ouro, né, é utilizado a eletrólise. E esse constante e essa constante de Faraday, ela é fundamental para a gente compreender esse tipo de processo químico, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar então a entender esse assunto melhor, beleza? E aí a gente vai fazer alguns exercícios para aplicar essa constante, certinho? Bora lá então. Bom, então a constante de Faraday, basicamente, a gente vai trabalhar com o seguinte, tá? 1 mol de elétrons equivale a uma carga de 96.500 coulombs. E 1 mol de elétron é igual a 1 Faraday de carga. Ou seja, 1 Faraday é igual a 96.500 coulombs de carga. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente, tá? Que 1 mol de elétrons é igual a 96.000 coulombs. E o segundo conceito é um conceito lá da física, que é a formulazinha do Kit, que a carga é igual a corrente vezes o tempo. Onde a carga a gente vai trabalhar normalmente em coulombs, a corrente em ampere e o tempo em segundos, beleza? Bora lá então. A gente vai trabalhar direto com exercícios. São 3 exercícios que a gente vai verificar como trabalhar esses conceitos ali. Beleza? Bora lá. Então, o primeiro exercício é um exercício da Unirg Tocantins e fala o seguinte: uma célula eletrolítica foi montada pela inserção de 2 eletrodos em uma solução de sulfato de cobre. Então, uma solução, a gente tem uma eletrólise aquosa, né? Ao aplicar uma corrente de 1,5 A durante 2 horas, observou-se que a massa de cobre depositada sobre a superfície de um dos eletrodos é igual a... Então, a gente vai ter ali os itens, né? A, B, C e D. 3,5, 7, 10,5 e 14 gramas, tá bom? Então, beleza. Então, o que o exercício nos falou? Que a gente tem uma solução de sulfato de cobre e foi dada uma descarga elétrica nessa solução, né? Essa descarga elétrica ocorreu com uma corrente de 1,5 A durante 2 horas. E ele quer saber a massa que foi produzida a partir desses dados que ele passou. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Bom, então o exercício ele nos passou 2 informações muito importantes. A corrente e o tempo, né? A corrente era 1,5 A e ele passou essa corrente nessa solução de sulfato de cobre por 2 horas. Só que o tempo a gente tem que utilizar sempre em segundos, tá bom? E aí nós temos que lembrar o seguinte, que 1 hora é igual a 3.600 segundos, beleza? Então vamos lá, vamos utilizar o kit, né? A corrente é igual a 1,5 A e o tempo, no caso, seria 2 vezes 3.600 segundos, que é igual a 7.200 segundos, ou seja, a carga aqui que nós temos, né, resultante dessa corrente nesse intervalo de tempo, é igual a 10.800 coulombs, tá? Então, ok, vamos continuar. Sabendo que essa eletrólise ocorreu em uma solução de sulfato de cobre, a gente vai ter que utilizar esse cobre 2+ aqui, porque justamente ele quer saber a massa de cobre produzida, né? Então, veja só, nós temos que o cobre, como ele tem carga 2+, ele precisa de 2 mols de elétrons para reduzir o cobre a seu estado fundamental, que seria o estado metálico, o estado sólido, né? Então, se a gente for utilizar a constante de Faraday aqui, nós temos que 2 mols de elétrons produzem, no caso, 1 mol de cobre metálico. Porém, a gente vai ter que passar esse mol de elétrons aqui para a carga. Por quê? Porque a gente tem essa relação agora entre carga e massa, tá bom? Se a gente tem a corrente e tem o tempo, a gente só pode encontrar essa massa a partir da carga, tá bom? Então, sabendo que 1 mol de elétron é igual a 96.500 coulombs,
a gente vai ter que multiplicar essa constante de Faraday por 2 aqui, porque eu tenho 2 mols de elétrons, né? E 1 mol de cobre é igual a 63,5 gramas. Ou seja, nós temos que 193 mil coulombs produzem 63,5 gramas de cobre. E aí nós temos aqui que a gente já encontrou, né, aplicando o kit, uma carga de 10.800 coulombs, então 10.800 coulombs produz uma massa igual a X, né? Então se 193 mil produz 63,5, 10.800 coulombs produz X gramas. Ou seja, essa massa produzida é de 3,5 gramas. Então, retomando, passo a passo, né? O exercício nos passou a corrente e o tempo. A gente utilizou esses dados para encontrar a carga. E aí agora a gente quer saber qual é a massa produzida por essa carga aqui. Como que a gente faz isso? Utilizando a reação da eletrólise, né? A eletrólise ela foi dada em uma solução de sulfato de cobre, então eu peguei aqui o cobre 2+, equacionei a sua reação de redução e percebi que 2 mols de elétrons produzem 1 mol de cobre metálico. Ou seja, se cada mol de elétron equivale a 96.500 coulombs, eu multipliquei essa constante por 2, né? E aqui relacionei com a massa de 1 mol de cobre. Então, 2 vezes 96.500 coulombs é igual a 193.000 coulombs. Ou seja, 193.000 produz 63,5. Então, os 10.800 que eu encontrei a partir da fórmula do kit vai produzir uma massa X, que é 3,5. Beleza? Bora para o próximo. Exercício 2, que é o exercício da Mackenzie. Pode-se niquelar, ou seja, revestir com uma fina camada de níquel uma peça de determinado metal. Para esse fim, devemos submeter um sal de níquel, normalmente o cloreto, a um processo denominado eletrólise em meio aquoso. Com o passar do tempo, ocorre a deposição de níquel metálico sobre a peça a ser revestida, gastando-se certa quantidade de energia. Para que seja possível o depósito de 5,87 gramas de níquel sobre determinada peça metálica, o valor da corrente elétrica utilizada para um processo de duração de 1000 segundos é D. Então aqui a gente tem um processo um pouquinho diferente do primeiro exercício. Aqui ele já passou a massa e quer saber a corrente utilizada, né? Então a gente vai ter que utilizar o kit no final. Bora lá, bora resolver isso aí. Então bora lá resolver essa questão 2, né? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer é a reação de redução do níquel, onde o níquel 2+ recebe 2 mols de elétrons e forma o níquel metálico. Importante destacar o seguinte, que o níquel aqui ele tem um processo de redução, né? Ele vai de níquel 2+ para níquel 0. E a redução ocorre no cátodo. Só que na eletrólise o cátodo ele fica conectado ao polo negativo da bateria. Então essa peça metálica que eu vou querer niquelar, ela vai ter que estar ligada ao polo negativo, porque é ali que vai ocorrer a redução. Beleza? O polo negativo da bateria. Então vamos continuar aqui, ó. 2 mols de elétrons produz 1 mol de níquel metálico. Ou seja, nós temos que 2 vezes 96.500 coulombs, que é igual a 193.000 coulombs, produz 1 mol de níquel, que é igual a 58,7 gramas. Só que a gente vai ter que recobrir essa peça metálica com 5,87 gramas, ou seja, a gente vai precisar de uma carga igual a X, né? Essa carga igual a X é igual a 19.300 coulombs, né? Aqui no caso eu só dividi por 10 essa massa, então vou dividir a carga por 10 também. Então perceba que aqui é o processo inverso, né? Eu primeiro encontrei a carga para depois achar a corrente. Então vamos agora achar a corrente aqui, que é o kit, né? A carga para produzir 5,87 gramas de níquel é igual a 19.300 coulombs e o tempo utilizado foi de 1000 segundos. Então a corrente vai ser igual a 19.300 dividido por 1000, que é igual a 19,3 ampere. Beleza? Bora para o próximo. Bom, o exercício 3, nosso último exercício, fala o seguinte. O magnésio, graças à sua leveza, é utilizado na indústria espacial e aeronáutica, em aparelhos ópticos e equipamentos em geral. As ligas de magnésio, muito resistentes, são empregadas na fabricação de motores e fuselagem de aviões. Mas aqui mais um processo de recobrimento metálico, né? A maior parte desse metal é produzida pela eletrólise ígnea, ou seja, que não está dissolvido em água. A gente vai ter aqui um processo de fusão do eletrólito e depois uma descarga elétrica do cloreto de magnésio obtido da água do mar. Ao passarmos uma corrente elétrica
de carga de 19.300 coulombs através do cloreto de magnésio fundido, são produzidas massas de magnésio metálico e de gás cloro em gramas, respectivamente, iguais a. Esse exercício é bem simples, por quê? Porque ele não passou nem a corrente nem o tempo, ou seja, a gente não vai precisar nem usar o kit aqui. A gente só vai ter que fazer, só equacionar a reação de eletrólise ígnea do cloreto de magnésio, que eu vou explicar agora. Bora lá. Então, bora resolver essa questão aí, questão 3, né? Então, aqui a gente tem uma eletrólise ígnea do cloreto de magnésio, eu já deixei toda a resolução aqui do ladinho, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu apresentei para vocês a reação de dissociação iônica a partir da fusão do cloreto de magnésio. E nós percebemos aqui a presença do magnésio 2+, e do cloreto, né? 2 mols de cloreto e 1 mol de magnésio 2+. Então, aqui eu vou fazer a reação de redução do magnésio e a reação de oxidação do íon cloreto, um de cada vez, tá? Então aqui, o magnésio ele tem carga 2+, então ele precisa de 2 mols de elétrons para ser convertido, no caso aqui, ao magnésio no seu estado fundamental, que é o estado sólido, né? O magnésio metálico, tá bom? Então, nós temos que 2 mols de elétrons produz 1 mol de magnésio, ou seja, 2 mols de elétrons é 2 vezes 96.500 coulombs, né? 2 vezes 96.500 coulombs é igual a 193.000 coulombs. E 1 mol de magnésio é igual a 24 gramas. Então, eu converti aqui para grama e aqui para coulomb, tá? Então, temos essa relação. Só que eu não quero saber a massa produzida por 193.000 coulombs. Eu quero saber a massa produzida por 19.300 coulombs. Então, como aqui eu dividi por 10, aqui eu simplifiquei e já dividi por 10 também. A massa é igual a 2,4 gramas. O segundo eletrodo que eu tenho aqui, no caso, seria o eletrodo onde a gente vai ter a produção do cloro gasoso, né? Por que o cloro gasoso? Nós temos aqui o íon Cl-, 2 mols de Cl-, tá? Como o cloro, o íon cloreto, é um íon ametálico, o seu estado fundamental vai ser um estado molecular, ou seja, ele, Cl- vai para Cl2. Se fosse o ametal, sei lá, o íon brometo, que também é um ametálico, né? Ele iria para Br2. Se fosse o íon iodeto, iria para I2 e por aí vai, tá bom? Então aqui eu tenho o cloreto, 2 Cl-, no seu estado fundamental tenho uma molécula de gás cloro, e aqui como eu tenho duas cargas negativas desse lado, eu vou ter que ter 2 mols de elétrons do outro, certo? Então a cada 1 mol de cloro produzido, eu tenho aqui no caso a perda de 2 mols de elétrons, né? Então aqui eu tenho 2 mols de elétrons com 1 mol de cloro. Ou seja, 2 mols de elétrons é igual a 193.000 coulombs. E 1 mol de cloro é igual a 71 gramas, né? Então, cada átomo de cloro aqui, cada mol de átomo de cloro é 35,5. Então, a massa molar do Cl2 é 71 gramas, tá? Só que, assim como no item anterior, que seria do magnésio, aqui eu não quero saber a massa produzida por 193.000 coulombs. Eu quero saber a massa produzida por 19.300 coulombs, ou seja, dividi por 10 mais uma vez. Então aqui eu tenho 7,1 gramas, beleza? Esse é mais simples, não precisou usar o kit, né? Foi só fazer uma aplicação, uma regrinha de 3 aqui com a lei de Faraday, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido essa aula, que vocês tenham compreendido o conteúdo. Eu sei que não é um conteúdo tão simples assim, afinal de contas a gente precisa de toda uma base de eletroquímica para compreender, né? Mas a gente finaliza a eletrólise com essa aula, tá? Assistam novamente, caso preciso, assistam com atenção, refaçam os exercícios, tá? Que vai dar tudo certo. Então, eu fico por aqui e deixo um abraço para vocês e até a próxima. Falou!